separar as contas pessoais da empresa? Bem, vamos lá. Um dos maiores problemas que nós temos em negócios é essa mistura de contas. Quando você não separa suas contas, tanto as pessoais quanto as contas da empresa. Vira uma bagunça, pessoal. E isso não é só para quem está começando agora um negócio. Tem muita gente que já tem um negócio e mesmo assim tem as suas contas misturadas. Ah, professor Edson, mas qual que é o problema dessas contas estarem misturadas? Bem, o maior problema é que você não vai saber se sua empresa está de fato dando lucro ou prejuízo. Você não vai saber quanto você está ganhando, você não vai saber de certo quanto que você está gastando. Por quê? Porque a sua casa, ela compartilha das contas da empresa. Ou seja, o que você recebe de pagamento, de entrada, você está deixando ali também com a sua casa. Mistura todos os boletos, então chega boleto do fornecedor, chega boleto da escola do filho, e você pega o dinheiro do caixa e mistura tudo. Ah, mas isso é tão grave, professor. É a coisa mais grave que pode acontecer numa empresa. Nossa, professor, mas tão radical assim? Exatamente. É a coisa mais grave que pode acontecer numa empresa, é você ter as suas contas pessoais misturadas com as contas da empresa. Nossa, professor, não sabia que era tão grave assim, mas o meu negócio está indo super bem, faz 3, 4 anos e está indo bem. Aí eu pergunto, qual que é o lucro da sua empresa? Ah, eu acho que é de 20%. Acho. Se a pessoa já começa com essa palavrinha, acho, parece, tem alguma coisa errada e tem coisa errada sim. Por quê? Quando a gente fala de exatas, de números, a gente está falando de exatidão. 1 mais 1, 2. Então, como é que eu vou saber o lucro da minha empresa se eu pago todas as contas da minha casa junto com os boletos? Vou lá na lotérica, pego todo o dinheiro do meu caixa e aí pago os boletos. Pago todos os boletos, né? E aí o que sobra é o meu lucro. Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. E por onde que eu começo, professor? Pega todas as suas contas e separe. Essa daqui é a conta da casa, essa daqui é a conta da empresa. Essa da casa, essa da empresa. É separar. Não tem muito segredo, pessoal. Mas para que isso possa acontecer, existe um fator que é muito importante, que é querer fazer. Então, por mais que eu venha aqui, eu dê sugestões, dê ideias para vocês do que deve ser feito, só vai funcionar de fato se você tiver a atitude de fazer acontecer. Só isso, professor? Não, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que querer fazer. Segundo, você tem que botar a mão na massa, fazer. E acabou por aí? Não acabou. Você tem que monitorar, você tem que ver se está dando certo para poder fazer os ajustes. E depois dar a continuidade, porque é um trabalho contínuo, não tem fim. Começou hoje e vai embora. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Mas no começo pode ser difícil, pode ser meio chato, ainda mais com as pessoas que não têm esse hábito ainda. Começou, foi indo. Pega um exemplo simples, começou ali com fez ali um negócio de fazer bolos de pote recheado, que era o sonho, e começou tudo meio informal. E geralmente os negócios eles começam informal. Não tem planejamento, enfim, isso acontece muito, é muito comum aqui no Brasil. E aí, essa pessoa começa a fazer os bolos em casa e utilizando os recursos que tem em casa. A farinha de casa, o leite condensado ali que ela já comprou, as frutas, e tá tudo misturado. E a pessoa ainda não tem essa ideia, esse negócio concretizado, que ela tá abrindo um negócio, que aquilo é um negócio. Tudo o que vem te gerar renda pela venda de alguma coisa que você faz é um negócio. Ah, mas eu só fiz um bolinho, eu só faço uma costurinha aqui para ajudar, não sei o que. É um negócio. Não importa. Então, continuando com esse exemplo aí, dessa moça que abriu um negócio de bolos.
E começou informal e tudo misturado, começou a misturar as contas misturadas, ia no supermercado para comprar matéria-prima, aproveitava na mesma compra e comprava a carne para casa, comprava farinha, comprava tudo misturado. E vinha lá o ticket do supermercado, já tudo misturado, e aí? Não separa. Aí chega na geladeira, guarda tudo com todos os produtos de casa e tal, guarda os materiais que ela utiliza para fazer o bolo tudo junto, as assadeiras com os pratos, com as tigelas, também a despensa, o armário para guardar as coisas, né? A matéria-prima tá tudo junto, misturado. Aí chega lá o filho, pega uma lata de leite condensado, e depois vai lá o marido e pega lá o morango que estava lá guardado na geladeira, e fica tudo misturado. É assim, gente, eu já vi milhares de casos que as pessoas misturam tudo e vão indo, mas chega um momento que ela não sabe se ela está tendo lucro ou se ela está tendo prejuízo. E o pior, para você conseguir precificar o seu produto ou o seu serviço, você é obrigado a separar as contas. Você é obrigado, porque para você fazer um cálculo correto da formação do preço de venda do seu produto, você precisa saber o quanto você gasta para fazer aquele produto. E aí imagine a pessoa que está fazendo os bolos de pote, se ela está usando tudo misturado, mistura tudo, o que acontece? Não sabe colocar um preço correto. Geralmente vai pela precificação do concorrente. Ah, porque fulano cobra tal, então também vou cobrar tal. Tá errado? Não tá errado, mas essa é a última parte que você faz na hora de você colocar o seu preço final do produto. Primeiramente, você tem que entender qual é a sua despesa, seus gastos, seus custos. Você precisa entender, para depois, entendendo e colocando uma margem de lucro, que você vai analisar a concorrência, fazer uma pesquisa de mercado, para ver se o preço está de acordo ou não. E qual que é o problema de eu ficar vendo o meu concorrente, só me basear no meu concorrente? Pode ser que ele compre a matéria-prima mais barata, pode ser que ele consiga desconto por comprar grande quantidade, e aí ele faz um preço mais barato. Mas para você que está comprando do supermercado ainda, fica tudo muito caro. E aí você vai se basear no preço do seu concorrente, você está saindo, né, a grosso modo, no prejuízo. Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, separar essas contas. Então, primeiro passo, senta e separa as contas. Isso é da casa, isso daqui da empresa. Ah, mas professor, eu faço tudo aqui em casa. Então eu uso o fogão aqui de casa, eu uso a geladeira aqui de casa. Como é que eu faço? Porque a conta de água é a mesma, a conta de luz é a mesma. Não dá para separar. Calma lá. Dá sim. Como é que você faz? Você precisa fazer uma análise e tentar identificar. Se você usa um botijão de gás, né, para sua casa mesmo, quanto tempo ele dura? Ele geralmente, só para casa, ele dura um mês, por exemplo. E agora que você está começando seu negócio? Não dura 15 dias. Ou seja, ela gasta 50% da capacidade do botijão de gás para o negócio. E aí? Então metade do que ela paga no botijão de gás, que seja R$100, um exemplo, estou jogando R$100, R$50 está indo só para o negócio dela. Professor, estou começando a entender. Mas e se eu comprar um botijão separado e também um fogão separado? Melhor ainda, porque aí você vai ter mais precisão do quanto você está gastando. Conta de luz, a mesma coisa. Então, nossa, eu tive que comprar um freezer novo, né, para o negócio. E aí, aumentou R$50 a conta de luz por mês, professor? Ué, então isso significa que R$50 dessa conta é direcionado para a conta da empresa. E aí você vai calculando. É você pegar as contas e você entendendo desde o princípio quanto que você está gastando com cada coisa.
o quanto de mão de obra você está tendo também, quanto tempo você está se dedicando, porque tudo vai depender do seu tipo de negócio, tudo vai depender, mas quando começa na casa, é essa grande dificuldade de fazer essa separação do que é conta da casa e do que é conta da empresa. Mas, como eu disse, dá para fazer feito, dá para fazer sim. O grande problema, professor, qual que é o grande problema? É que a pessoa não faz. Não faz. Ela sabe de tudo isso, sabe que precisa separar. Só que ela não tem a atitude. Lembra quando o professor disse, não adianta vir com teoria, trazer ideias, simplificar todo o processo, se a pessoa ela não dá o primeiro passo e depois continua com esses passos. Porque eu já vi também a empresa começar bonitinho, vai lá, só que num dia chega uma conta do correio, coloca outra, vai indo, vai juntando, quando vê tá tudo junto e misturado. E aí o grande problema já acontece, vai virando uma bola de neve sem fim. Portanto, se você não tem essa atitude, e essa atitude está ligada ao querer fazer, ou querer separar, eu quero separar, nada disso que foi dito aqui no vídeo não vai acontecer. Certinho? E aqui, ó, o resultado. Nota dó. Ficou horrível. Tchau, pessoal. Ah, siga aqui e já curta.